pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Decolar. Esse podcast que é para você, empreendedor, que quer aumentar os seus resultados, quer vender mais através do digital. E a gente está aqui para tratar de temas que são de extrema importância para você. Então, se você quer empreender e quer usar o digital para isso, você está no lugar certo. Hoje, né, a gente veio de um episódio aí que foi um sucesso total, a gente falando sobre finanças. Se você não assistiu, ainda tá aqui no canal, você pode assistir. E esse podcast de hoje, a gente trouxe uma pessoa também mais do que especial para trazer um tema também de super relevância. A gente trouxe ela, que é personal organizer, especialista em vendas, campeã de vendas pela Golden Cross, como primeiro lugar no Rio de Janeiro, Elisângela Maciel. Elisângela, seja muito bem-vinda. Olá, Patrick, muito obrigada pelo convite. Tá sendo para mim assim, um prazer estar aqui com você. E poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, daquilo que a gente desenvolve cada dia. Muito obrigada pelo convite, tá? Com certeza. Não, é um prazer enorme. Elisângela Maciel, ela já é cliente nossa há bastante tempo, parceira aqui nossa. A gente está sempre conversando, sempre batendo um papo sobre a importância realmente do tema que a gente vai falar. E você pode ter lido aí na descrição do vídeo, o tema é sobre comercial, sobre vendas, sobre toda essa parte realmente que envolve o comercial de uma empresa. Por que a gente decidiu trazer esse tema, que é de super relevância para a gente e é uma importância grande para as empresas? Toda empresa é uma empresa de venda. Então, se você tem uma empresa, você quer vender, quer começar um negócio, você precisa aprender o comercial. Você precisa aprender a vender. Não tem como você ter um negócio e você não saber como que vende, não saber como gerencia o comercial, como que gerencia a tua equipe. Isso não existe. São 3 setores principais de uma empresa que a gente costuma dizer: finanças, comercial e marketing. Se os 3 estiverem alinhados, a sua empresa vai dar muito certo. Então, a gente está aqui hoje para trazer. Então, Elisângela, com a sua visão, eu queria saber um pouquinho como que você enxerga essa questão das vendas, da importância dela, como que é, para dar uma contextualizada geral aí para gente. Então, Patrick, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com vendas, na verdade, quando eu era criança ainda, né? Porque eu via minha mãe trabalhar e eu acabava ajudando a minha mãe também a desenvolver isso. Minha mãe vendia revista, vendia lingerie, e aquilo ali foi entrando dentro de mim e eu fui desenvolvendo. Mas quando você fala no nível de empresa, de negócios, eu acredito que hoje, no mundo dos negócios, não existe possibilidade de você alcançar resultados se você não tiver envolvido com vendas. Né? Uma das coisas que é importante na área das empresas para vendas é a receita, né? Que hoje eu acho que é a saúde financeira de qualquer empresa. Sim, com certeza. É aquilo que você vive disso daí, não tem como. E o que faz gerar isso? A venda. Uma outra coisa também que eu acredito que é muito bom nessa área, que é muito importante, é o relacionamento. É onde você cria, dentro dessa área de venda, você desenvolve ali relacionamentos e se tornam sólidos. Porque através de um relacionamento que você tem com o cliente, te leva a outros clientes e outras empresas. Né? Isso é uma segunda coisa que eu também acho muito importante. E a terceira coisa é interessante que eu vou falar, porque é a competitividade. Né? E quando eu falo essa palavra, eu falo assim, mas peraí, competir... Fica meio que assim, né? Meio que confuso. Sim, mas levando para um lado positivo. Porque quando você fala de competição, de competir, você leva para o lado positivo, eu digo no fato de você o seguinte: você tem uma empresa e você sabe que tem uma outra empresa que trabalha com o mesmo segmento que você. Mas quando você coloca inovação naquela empresa, você está já competindo com aquela empresa. Sim. Certo? Quando você coloca a inteligência artificial, que é algo inovador, né? Por exemplo, na área que eu desenvolvo, que eu trabalho com plano de saúde, uma coisa que é competir hoje para outros planos que vão nascendo é a telemedicina. Sim. Alguns não têm. Então, isso é uma competitividade positiva, porque ela está ajudando o cliente e você está ali criando uma certa competição, mas não para o lado negativo, pelo contrário, para que a outra empresa venha crescer. E crescendo em valores, né? Melhorar a qualidade do seu produto, do seu serviço. Então, eu acho que a competitividade positiva é algo importantíssimo e que gera esse valor dentro dos negócios, das empresas, junto com a receita bruta, que é a saúde financeira, e com os relacionamentos. São 3 pontos muito importantes que eu acho que, assim, a empresa ela precisa entender e acreditar nisso. Perfeito, perfeito. Realmente, não tem como, não é possível a gente entender que eu não preciso vender, eu não preciso trabalhar com vendas, eu não preciso pensar na parte comercial, eu não preciso de nada disso. Às vezes as pessoas até acham, né, que eu tenho que nascer com dom de vendas. Eu não nasci para vender, eu não sou vendedor, não adianta.
E isso é até uma questão que a gente quer trazer aqui. Existe essa questão? Eu tenho que nascer com dom de vendas? Não, eu não acredito que tenha que nascer com um dom de vendas. Existe até uma frase que eu não me recordo agora de quem é, mas ela diz o seguinte: como se faz qualquer coisa, como se faz tudo. Né? Então, acredito que qualquer pessoa é capaz de trabalhar com vendas, desde que ela entenda o lugar que ela vai se encaixar. Tá? Você pode, talvez, ter na sua equipe vendedores que são tímidos. Sim. Mas eles vão ser um excelente vendedor na parte administrativa, que eles vão trabalhar ali naquela parte interna, que não vai ver muitas pessoas, mas eles vão trabalhar ali. Então depende muito da onde ele vai se encaixar. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu achava que eu não tinha jeito para isso, né? Eu fui praticamente assim, empurrada, vambora, é isso que tem, vambora. E eu fui. E eu tinha também esse conceito que acho que é um conceito muito cultural, histórico, de que venda, você não serviu para nada, então você vai vender alguma coisa, né? E existe isso ainda. Muitas pessoas ainda acreditam que isso, não, vai ser vendedor, não. Então, assim, até o meu filho mesmo, esse dia, ele falou assim: mãe, eu quero vender plano de saúde também. Aí foi o que eu falei para ele: vamos lá, você precisa se encaixar. É plano de saúde que você vai querer vender mesmo? Porque, olha só, há 10 anos atrás, plano de saúde era de uma forma, você conseguia vender de certa forma. Hoje já é diferente. Daqui a 10 anos, eu não sei como que vai estar. Eu não sei como é que vai estar o sistema. Então, você precisa descobrir qual é a sua área que você vai se encaixar. Então, assim, dá para você trabalhar, dá em todos os sentidos. Né? Então, assim, depende da maneira que você vai desenvolver e em que área que você vai se encaixar. Um ponto importante também, que eu até costumo falar, é que quando a gente tá assim, começa a namorar, a gente começa a se arrumar, né? Pra que a gente se arruma? Pra se vender, né? A gente se vende. Então, a venda, ela começa desde pequeno. Você começa a se arrumar para ir para algum lugar, para você vender a sua imagem. Aí, daqui a pouco você vai arrumar uma namoradinha, você vai lá, se arruma. Então, você está se vendendo. Então, a venda em si, ela é algo que existe, sempre existiu. Porém, as pessoas têm um preconceito achando que é algo que fica por último. Se eu não conseguir um emprego, se eu não conseguir fazer uma faculdade, eu vou trabalhar com vendas. Quando, na verdade, tudo se é envolvido com a venda. Sim, com certeza. Isso você esbarrou num ponto que é genial. E realmente as pessoas acham, tipo assim, não dei certo em nada, não consegui um emprego, vou virar vendedor. Como se fosse uma consequência. Tipo assim, a consequência vou virar vendedor. Mas não é por esse caminho. A gente entende que realmente a venda é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e por isso que a gente até trouxe esse tema. O objetivo é realmente a gente poder transcorrer aqui, falar mais sobre essa questão de vendas, porque qualquer um é necessário, é qualquer um que pode aprender, mas também é extremamente necessário que você aprenda a desenvolver essa habilidade. E por que principalmente a gente fala sobre isso? Muitas vezes a empresa vem pra gente, ou um empresário, ou às vezes até o cara que tá começando, que é só um advogado, não tem ainda uma empresa mesmo completa, é só ele mesmo que ele vai fazer a venda, vai fazer a entrega, vai fazer tudo. O que acontece? Ele chega pra gente e ele tem que saber vender. Né? Então ele foi formado, a gente costuma falar muito isso até com um dos nossos clientes. Ele passou 5 anos da vida dele estudando direito, estudando uma área que seja, arquitetura, seja qual for, só que ele não aprende a vender. A faculdade não ensina ele a vender. E aí ele entra no mercado de trabalho, ou para começar a fazer a prestação do serviço dele, e ele não sabe vender. Um exímio advogado, ótimo arquiteto, mas não sabe vender. Sim, um detalhe também importante que eu lembrei aqui agora, é a questão de não saber vender. É a questão de você entender que não vai ser você só fazendo um curso técnico de vendas que você vai aprender a vender. É vendendo que você vai aprender a fazer. Na prática. É na prática. Isso mesmo. Claro que, eu vou fazer um cursinho para melhorar? Sim. Mas é vendendo que você vai aprendendo. E a venda, uma das coisas que eu aprendi, até assim, algo que eu fui aprendendo com alguns anos atrás e estou botando em prática agora, é que a venda ela precisa ser intencional. O vendedor hoje, o empresário, ele precisa intencionalizar a venda. Eu me lembro até de Napoleão Hill, quando ele fala que na filosofia do sucesso, que ele diz que o sucesso ele é intencional. E tudo se move pelo nosso espírito. Então, o que eu entendi com isso? Existem 2 tipos de você trabalhar, de você se envolver na venda. Reativo e intencional. Né? O reativo, ele te leva negativamente a você concluir uma venda, você conseguir chegar a fazer algum negócio. Porque o reativo, ele te leva a você ter dúvida, negativamente você não conseguir dar uma resposta certa, né? Talvez você está num banco e você não intencionalizou aquilo ali quando saiu de casa,
Tipo assim, eu trabalho com plano de saúde. Então já tem que intencionalizar que eu vou fazer uma venda hoje. Né? Não é matar o leão, eu vou alimentar meu leão hoje. Uhum. E aí você chega lá, você está lá, a pessoa trabalha com plano de saúde, você não sabe o que falar, eu vou te passar meu contato depois. Não, peraí. Depois a gente agora. É agora. A venda é isso. A venda é intencionar. E hoje, o que mais está acontecendo, que eu percebi, que aconteceu até comigo mesmo, por isso que eu estou falando com você com muita propriedade isso aqui, é você não intencionalizar, achar que você já tem muito tempo de experiência. Não, vou me procurar, né? Só que você não intencionaliza. Só que tudo na nossa vida é intencional. Tudo. O dia, como é que vai ser seu dia, você que decide. E como que o que você vai vender, quantos contratos você vai fazer. O interessante é que quando eu fui campeã de vendas pela Golden, eu cheguei a falar isso com a minha supervisora, né? A gente estava num momento que ela falou, Elisângela, a Golden está lançando uma campanha de vendas pela Golden, de entregar carros, isso e aquilo, e você é uma pessoa que gosta muito de vender Golden. Mesmo você não vendendo com muita frequência, mas você gosta. E eu falei assim, poxa, como é que funciona? Ela falou, quando ela me falou, eu intencionalizei mesmo sem saber. Hoje eu faço propositalmente, mas na hora eu falei assim, não, eu vou focar nisso. Então, eu respirava Golden. Eu acordava de manhã falando, eu vou vender 3 contratos hoje de Golden. Entendeu? Uhum. Amanhã. E outra coisa, que eu sempre trabalhei com essa parte muito clara com os meus clientes, tipo assim, eu não vou fazer uma empurroterapia para você, não. Você vai fazer se você quiser. Porque tem a parte do empurroterapia, né? Sim. Eu quando trabalhava, você forçar, faz esse plano aqui que você quer muito bom. Não, vamos lá. Você faz o que você achar melhor para você. Porque o vendedor, ele consegue decidir pelo cliente sem ele saber que ele tá comprando o que muito ele... bom. Né? Só que o quê? Quando você intencionaliza dentro de você isso, as coisas acontecem. Por quê? Porque os clientes me procuravam já querendo fazer Golden. Uhum. Já querendo fazer o produto. E uma coisa muito interessante que aconteceu, e que é bom também a gente abordar isso aqui, tem muitas empresas que elas querem fazer uma venda boom, né? Fazer assim, tem que fazer uma venda boom para poder fechar esse contrato logo e tal. Só que eu aprendi uma coisa. Não é vendendo grande que você vai se tornar constante no que você faz. Porque você pode muito bem fazer um contratão só naquele mês e no mês seguinte voltar a estacar zero de novo. Você tem que alcançar novamente aquele tipo de cliente. Agora, quando você vende consistentemente pequenas empresas para pequenas empresas, você consegue criar mais relacionamentos. Porque ali eu tô falando de um CNPJ, né, um grandão, mas quando eu falo de vários, são mais relacionamentos. E foi justamente o que aconteceu comigo. Na época, as pessoas pensavam que eu tinha vendido uma empresa de 40 vidas, né? De 30 vidas, não. Eu vendia PJ, que a gente chama de PJ. 3, 4, 5, mas eu vendia vários. Eu tinha vários clientes. Então, assim, quando a gente começa a entender que o vender, servir, você começa a levar isso para um outro lado. Peraí. Então, eu estou servindo mais pessoas, não só uma empresa. E outra, eu achava até que eu estava errada nesse nível de pensamento, tá? Porque quando você vende para uma empresa grande, você vende uma vez só, e eu ficava assim, não, isso é mais produtivo. Olha só o nível de pensamento. Eu falava assim, isso é muito produtivo, porque eu vou vender uma vez só, para 30 pessoas de uma vez só, e vai ser mais fácil para mim. Porque se eu vender para várias, são 4 empresas no lugar de um para dar dor de cabeça. Não. Não é assim que funciona. Por quê? Quando você vende para uma empresa só, e a gente leva por esse lado de servir alguém, que a venda é servir. Sim. Se você não tiver isso dentro de você, você vai chegar no nível que você vai parar, vai ter que voltar e aprender de novo. Você começa a entender o seguinte, peraí, se eu fizer para uma empresa, eu não vou conseguir dar assistência para todas aquelas pessoas que estão naquele contrato. Mas se eu faço uma de 3, outra de 4, uma de 5, é mais fácil, o meu contato fica mais próximo dessas pessoas. Porque quando eu fechei para uma empresa que tinha 30 vidas, eu não conheci ninguém. Eu só conheci só o sócio da empresa. É importante? Sim, importantíssimo. Ele que é o decisor. Tá, mas peraí. Eu tô falando de servir. De ajudar um outro cliente que poderia também por fora me indicar outros clientes. Então eu levo muito por esse lado. Né? E uma outra coisa também é que as pessoas às vezes me perguntam, mas Elisângela, como é você conseguir intencionalizar, né, a venda e conseguir manter isso?
é você fazer o seu cliente se conscientizar da dor que ele tem. Não só ele se conscientizar da dor, mas você levar a solução para ele. Se ele sabe que existe uma dor, você vai fazer ele se conscientizar, porque o cliente, ele não gosta que você vende, ele gosta de comprar. Sim. Ele não gosta que você vende para ele. Tem aquela ideia do que eu falei. Não, é vendedor chato. Não, ele gosta de comprar, ele não gosta que você vende. Mas quando você trabalha de uma forma intencional, colocando, fazendo ele entender que ele tem uma dor, que ele precisa daquilo ali, por mais que não seja prioridade para ele naquele momento, ele vai lembrar do vendedor que mostrou para ele a dor. Uma hora a dor vai chegar. E aí você conscientizou ele daquilo ali, que ele está inconsciente, ele não sabe que ele precisa daquilo ali. Tá, beleza. Mas aí ele vai lembrar de quem tem a solução. Uhum. Que é aquele que mostrou, que conscientizou ele. Não daquele que vai falar em empurroterapia, entendeu? Eu trabalhei numa empresa vendendo colchão e eu me lembro que eu não gostava do sistema da empresa. Porque a gente tinha que trabalhar com a empurroterapia. Por quê? A gente precisava vender, seguir todo um sistema engessado deles, tinha que ser exatamente igual eles queriam. Uma empresa muito boa, tá? Tô aqui falando, mas eu que não me identifiquei. Mas eu fiquei um tempo, alcancei alguns resultados lá, porém, a gente precisava criar uma estratégia que tinha que levar para eles aquilo de uma forma que você tinha que realmente vender. Você tinha que vender. É algo assim muito diferente do que a gente conhece de venda, tá? É um sistema totalmente diferente. Tanto que para você chegar a um nível de um distribuidor, é muito tempo trabalhando. Então, assim, nós chegamos. Eu e meu esposo, a gente trabalhou junto, a gente chegou. Mas foi bem difícil. Porque tem que ter muito jogo de cintura. Então, assim, quando você entende que vender é servir, você começa a olhar de uma outra forma. Então, os contratos hoje que você fez, que eu fecho, por exemplo, se for, deu um boom, beleza. Mas peraí, eu vou continuar com os pequenos, porque aquilo ali que vai me trazer a receita, aquilo ali que vai sustentar a minha empresa, aquilo ali que vai fazer crescer, porque são várias pessoas que eu vou cuidar agora, né? Não só vender, mas são várias pessoas que eu vou estar cuidando também. Muito bom. É super interessante. Se a gente puder destacar até um ponto que você falou aí que é fundamental, é realmente essa questão de servir. Servir. Quando a gente se coloca como servir, como um vendedor que vai ajudar, vai realmente solucionar, vai trazer uma solução, a gente foge aí dessa galera que realmente é empurroterapia. Que é só, tipo assim, vou vender, ganhar dinheiro e tô nem aí pro meu cliente. E isso a pessoa percebe. O nosso consumidor ele percebe quando a pessoa só quer vender. E aí a gente, às vezes, recebe que a gente trabalha muito com atendimento digital, né? Então, a gente consegue sentir isso no WhatsApp. Quando a pessoa viu, às vezes, um anúncio, e tá lá a informação, quero mais informações. O cara manda o link aqui, ó, R$150, compra lá no site. Só empurrou. E aí esbarra até numa questão que é assim, é um vendedor que ele é só interesseiro, ele só quer o valor que vai entrar para ele, a comissão ou o valor total. Então ele não é um vendedor realmente que é interessado em resolver o problema daquela pessoa. Sim. E aí a gente esbarra nesse outro ponto aqui, que é, então, beleza, então a gente já entende que vender é servir. Então a gente precisa ter esse comportamento. Eu preciso me colocar como uma pessoa que vai servir, vai ajudar aquela pessoa. Mas aí, beleza, é a mesma coisa eu vender no presencial e vender no online? Ou tem diferença? Uma pessoa que vende muito bem no presencial vai vender muito bem no online? Ou uma pessoa que vende muito bem no online vai vender muito bem no presencial? Como que é isso? Nossa, essa pergunta é muito polêmica, muito tensa. Por quê? Justamente é uma parte que eu me esbarrei, né? E foi bem desafiador para mim. Porque eu sempre fui muito estar perto, de estar ali no contato, né? E quando veio essa era de ter que vender na internet, online, isso mudou muita coisa. Para nós, a gente que gosta de estar ali com o cliente, estar ali junto, isso é muito desafiador. Então, é bem diferente. Por quê? Existe duas vertentes aí, né? Existe um lado bom e ruim. Porque para o cliente, por um lado, é muito bom, é prático para ele comprar, né, ali. E até para a gente também, porque eu lembro que eu ia em 4 cidades num dia só. 4 cidades num dia só para fazer uma venda, né? Porém, nem sempre, nem nas 4 cidades que eu ia, eu vendia. Eu só ia fazer uma visita. Eu não saía com um contrato fechado, eu só ia conversar, apresentar. Então, eu tinha custo para isso, né? Então, assim, tem esse lado. Porém, acontecia, às vezes, a venda, às vezes não acontecia. Já no digital, você pode mandar tudo por ali,
né? E o cliente analisa. Porém, o cliente ele tem mais facilidade de verificar com outras empresas. Sim. Então, você não consegue ter um controle. Eu nem digo controle, não sei se essa palavra é a palavra certa, mas assim, aquela certeza de que você está com o cliente nas suas mãos para poder fechar, vamos dizer assim. Porque o cliente, ele, quando confia em você, ele vai fechar com você. E isso daí perde um pouco da confiança. Então, é onde você precisa, no presencial, por mais que eu preciso saber qual o tipo de comportamento, se meu cliente ele é auditivo, se ele é visual, que tem as técnicas que a gente aprende num curso de venda, beleza, mas eu tô com ele presencial. Lá na hora eu consigo, eu mesmo vou ali conversando. Mas quando eu estou no online, eu não consigo ver isso. Sim. Né? E isso daí é muito desafiador. Então é onde você precisa estudar mais sobre isso. Aí vem você estudar, fazer um curso, desenvolver e agir como humano. Saber que do outro lado é uma pessoa que poderia ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, que está buscando algo que você precisa solucionar, que você precisa servir. Né? E ser você. Ser de verdade quem você é como pessoa e como vendedor. Não, o legal é que assim, realmente você não consegue ver, e você tá conversando com a pessoa no WhatsApp, você não consegue ver. Por exemplo, você mandou uma mensagem se ela recebeu aquilo ali bem, que no olho a olho você consegue ver. Tipo assim, se ela reagiu bem, talvez ela não gostou muito, por exemplo, o valor, ela já dá aquela... Você repara nas reações da pessoa. Sim, difícil. Pois é, no digital não tem como. Você vai ler a mensagem ali da pessoa e é aquilo ali que você vai interpretar de acordo com o que você quer. Tem até uma frase, eu não sei se eu vou falar lá direito, mas eu já ouvi essa frase de uma palestrante que ela fala, as pessoas, elas podem esquecer do que você falou, do que você escreveu, do que você enviou, mas elas nunca vão esquecer daquilo que você as fez sentir. Isso aí. E para você fazer a pessoa sentir, é no presencial. Porque o digital ele é muito frio. É difícil a pessoa conseguir sentir alguma coisa ali no digital. Mas é onde você precisa o quê? Criar estratégias. É aquela parte que eu falei de competitividade. Criar estratégias, inovação, para você poder começar a desenvolver algo diferente dos concorrentes, né? Porque por exemplo, eu trabalho com vários corretores e esse dia o gerente da minha empresa falou, num evento que teve, ele falou, olha só, vocês são concorrentes, vocês não são inimigos, né? A gente precisa entender isso, porque às vezes você acha que tem um corretor que vende a mesma coisa que você, ou uma pessoa que trabalha, né, gosta, se tem agência. Não é inimigo, são concorrentes. Talvez parceiros, né, fazem algum serviço para você e tudo, mas aí eu entendi direitinho como é que funciona isso. Então, na minha opinião, essa parte do digital e do presencial, ela é muito importante para qualquer empresa hoje, se você tem funcionários, vendedores, treinar, porque é muito frio se você não tiver como colocar algo estrategicamente ali naquilo ali. Exatamente isso. É fundamental a gente entender isso, porque assim, a gente esbarra muito nisso aqui mesmo. Você sempre foi uma ótima vendedora presencial e teve que se adaptar ao digital. Sim. Desde que eu comecei, eu sempre fui muito bom no digital e horrível na rua. Eu não sou bom para vender no presencial. Não vendo. Olha só. Se o cliente chegar e sentar na minha frente para negociar, eu não consigo, eu travo, eu não consigo vender. Agora, me coloca num vídeo, me coloca numa ligação, eu consigo vender de boa. Eu já sou o contrário, Olha isso. E aí, é uma coisa, assim, eu optei até por outras questões, não desenvolver essa habilidade de vender no presencial na rua, porque hoje eu não vejo tanta necessidade nisso, hoje. Sim. Mas assim, futuramente é uma coisa que eu preciso treinar. Tanto a parte da pessoa que é muito boa no presencial treinar o digital, quanto quem é bom no digital treinar o presencial. É bom você realmente ter esse equilíbrio. Então, fica aí até a dica e quase um desafio pra quem tá assistindo olha só, grava essa frase. Se você é bom, talvez você é um ótimo vendedor lá na loja, no corpo a corpo, no presencial, e você fala, não, vou vender no WhatsApp, eu vou sair muito bem. E pra mim isso é fichinha. Talvez não. Então, coloca isso na sua mentalidade. Então, para quem tem loja, principalmente, não, eu vendo bem aqui na minha loja, atendo bem. Poxa, começa a rodar uma campanha de WhatsApp, uma campanha de tráfego para jogar no WhatsApp, você vai ver que talvez você não é um tão bom vendedor no digital. Talvez você é ótimo no presencial. E aí cabe. Ou eu vou treinar, eu vou desenvolver habilidade para fazer isso? Não quero desenvolver. Então, eu vou ter que trazer alguém capacitado, treinar essa pessoa para ela poder vender. Então, isso traz pra gente um ponto extremamente necessário. Vamos lá. Então, pode falar. Não, e outra coisa também, só linkando com o que você falou, existe as fases, né? É a fase que você vai
ter que melhorar ali no digital para poder você ter mais facilidade, porque às vezes o corretor, o vendedor, ele pensa assim, não, eu sou só bom nisso, igual você falou, eu sou bom, mas igual você falou, preciso desenvolver, Sim. porque daqui, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer, claro que todo mundo é digital, né, mas tipo assim, quando você quer alcançar resultado, você precisa fazer de tudo um pouco, você não precisa ser bom em tudo, mas fazer de tudo um pouco para você poder, dentro do que você precisa desenvolver. Então, são fases que o vendedor passa, até mesmo quando ele está num nível, por exemplo, quando ele começa a vender, tá? Vamos lá. Começa a vender. A pessoa que tem aptidão, que está ali vendendo, ela está ali envolvida, pensa logo no que ela vai receber. É assim que funciona. Sim. Não adianta, pelo menos comigo foi assim, eu vendia porque eu queria ganhar dinheiro. Eu não pensava que eu vendia porque eu estou servindo, igual eu penso hoje. São fases, né? Sim, sim. Aí daqui a pouco você está num nível que você não precisa mais de buscar tanto cliente, o cliente te procura. Aí você começa a se acomodar. Aí se acomoda, porque tudo que eu tô te falando aconteceu comigo, tá? Aí você se acomoda, só que a venda não é o seu emprego que você trabalha todos os dias e recebe no dia 5, no dia 30, não. Se você não fizer, você não vai receber. Aí é quando você acorda. Aí é quando você fala, caramba, eu preciso vender. Então, todo dia, você fazer um pouquinho, você intencionalizar, não, amanhã eu vou ligar para o cliente, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ligar para aquela empresa. É assim que vai funcionar. Porque a fase é assim que... Aí daqui a pouco você está aquele vendedor já de muitos anos, que você estaria um ótimo vendedor, excelente vendedor de resultado, campeão de vendas, mas que cadê o resultado? Cadê? Sumiu. Porque você não continuou. Então, isso acontece muito com vendedores antigos, tá? Eu digo isso por experiência própria. Mesmo o cara sendo um ótimo vendedor, ele tem essa tendência, então, Tem vários cursos, experiência no mercado, e no mesmo mercado, não é mudando de área, não, na mesma área. Isso vai acontecer. Porque ele começa a se acostumar, né? Que acostumou. De 20 mil mês passado, vai vender de novo, não precisa fazer nada pra vender. Mas por quê? Porque ele é reativo, ele não intencionalizou. É uma coisa muito interessante, é intencionalizar. Essa questão do intencionalizar eu peguei até pra mim, porque realmente, igual essa questão do presencial. No presencial eu sou muito, muito reativo. Se alguém me parar na rua, você é aquele rapaz da agência? Não, eu sou assim, não, manda mensagem lá pra gente. Você perde a oportunidade. Exatamente. Isso aí daqui já vou sair corrigindo. Entendeu? Isso aí. Não tem como. E eu fiz muito isso. Quando eu acordei, foi quando eu entendi que eu precisava servir. Não, tô aqui. Então, pra você ver o nível da minha reatividade. No meu celular já tem um QR Code na capa que já joga direto pro WhatsApp. Então a minha resposta, alguém me parou na rua, aqui ó, manda mensagem lá que depois a gente faz atendimento. Aí. Mas não tem como continuar dessa forma. Não, perfeitamente. Então vamos lá. Aqui, como a gente tá voltado e focado realmente nessa parte mais pro digital, de realmente aqui essa assessoria de marketing pra gente poder gerar esse resultado. Então, o primeiro ponto que a gente quer deixar pra você é: se você é um ótimo vendedor no presencial, entenda que no digital é outra coisa. Então, você aí que já está começando a vender no digital, está começando a fazer tráfego, começando a receber seus primeiros clientes, saiba que também não é esse mar de rosa de que entrou 20 pessoas hoje, você vai vender para as 20. Então, já tem essa mentalidade. A gente quer trazer a realidade. O objetivo desse podcast aqui é realmente a gente trazer a realidade, uma vivência para você, que não é essa coisa simples, esse mar de rosa que as pessoas falam. Então, vamos lá. Vou começar a fazer meus atendimentos no WhatsApp. Estou recebendo ali meus clientes, meus leads. O que não pode faltar em um atendimento do WhatsApp para realmente ter resultado? Deixa eu até interromper, você falou um ponto... Eu vou falar que vai servir para mim, tá? Você falou um ponto também fundamental, que eu achei bem legal, que é aquela questão da frieza que o WhatsApp normalmente tem, né? Se você não fizer nada, é frio. Sim. E aí? Então, resposta rápida. Isso é uma das coisas que o cliente ele não tem mais... Hoje, o mundo não tem paciência para nada, né? As pessoas, elas estão impacientes. Infelizmente, nós somos assim. Sim. Nós somos imediatistas. São raras as pessoas que sabem esperar. Então, assim, a resposta rápida é muito importante quando o cliente envia uma mensagem. E também mensagens muito longas. Isso cansa o cliente ficar lendo as explicações todas. Eu acho que você precisa dar um resumo daquilo que você faz, daquilo que você quer oferecer para o cliente. E uma coisa interessante, que eu cheguei a fazer isso na pandemia, é você perguntar para o cliente se ele prefere que você mande áudio, que você escreva, ou se ele prefere uma ligação, ou até um vídeo. Tá? Por quê? Porque tem cliente que ele é visual. Ele não quer nem falar no áudio com você. Já fechei para clientes que eu nunca vi na minha vida, e nunca ouvi nem a voz dele. Não, mas então, tocou num ponto interessante. Então não existe uma forma certa. Só texto, só áudio, só vídeo ou só voz? Não existe. Essa fórmula, então...
Não existe. Por mais estrategista que você seja na hora de falar, tem cliente que não vai entender a sua estratégia. Ele quer ouvir sua voz. Quer ouvir a sua simplicidade. Tem cliente que vai querer ouvir a simplicidade. Tem cliente que é rápido. Ele quer coisa rápida. Ele não quer mimimi, ficar ali, não, porque tem gente que fica nessa, entendeu? Não, peraí, o cara já tá quase comprando com você tá ali explicando. Ele não quer. Só quer saber a informação. Eu sou uma pessoa assim. Eu gosto que as pessoas me explicam, mas, tipo assim, eu quero comprar. Já dei o sinal. O cliente dá o sinal quando ele quer comprar. E isso os vendedores muitas vezes não percebem. Eu digo isso porque eu já passei por isso. De não perceber, depois eu ver a mensagem, caramba, cara, o cara deu o sinal que queria comprar aqui. Aí lá embaixo ele fala, fechei com outro corretor. Entendeu? Então o que eu tô te falando aqui, Patrick, são coisas que eu já vivi. Não é algo que eu tô falando assim, não, ela não sabe. Sei. Vivi. Muito bom. Então, perdi clientes, perdi empresas por eu não ter respondido rápido. Tá? Ah, eu tava doente? Não importa, o cliente não quer saber disso, não. Ele quer que você sirva a ele. E, às vezes eu queria explicar muito. Não, peraí, marca uma reunião online, Então, é você entender o que o cliente gosta, o que ele precisa. Não é aquilo que você... eu vou fazer para ele o que é bom para mim. Não, é fazer para ele o que é bom para ele. Que a gente fala muito da empatia, né? Tudo bem, existe a empatia, sim. Mas nesse ponto, quando você vai falar de negociação, você precisa entender o que é bom para ele. Não é o que é bom para você. Porque nós temos nós somos visuais, auditivo, né? Sinestésico. Tem gente que é sinestésico. Outra coisa também muito interessante que eu aprendi, quando você vai falar, por exemplo, com a pessoa na escrita, se a pessoa for uma pessoa visual, você pode falar assim, então, veja, seguir a mesma linguagem que ele é visual. Dá uma olhada. A linguagem que você falar vai conectar com ele também. Agora, se a pessoa for auditiva, então, escuta o que eu vou te falar aqui rapidinho. Mesmo escrevendo, você bota escuta o que eu vou te falar. Aí, se você falar assim, sente como que vai funcionar se você tiver um plano de saúde assim, assim, assado. Poxa, que legal. Sensitivo. Então, a pessoa, ela vai gostar de... Sente, conectou com ela, porque você não sabe, mas lá no inconsciente dela, ela é esse tipo de pessoa. Então, quando ela te fala, eu gosto que você escreve. Pô, essa pessoa é visual. Ela pode ter um pouquinho de auditivo, sensitivo, mas ela é visual. Você pode ali soltar bastante mensagem resumida e pronto. Não insistir em mandar áudio. Se ela te mandar... Eu sou assim, quando o cliente ele me manda em áudio, eu retorno em áudio. Se ele me manda escrito, eu retorno escrito. Aí eu pergunto, se for um negócio que tá ali esquentando para vender, eu falo, posso te fazer uma ligação? Ou posso te... A maioria não quer ligação. Não sei se com você é assim, a maioria não quer ligação. É bem difícil conseguir ligação mesmo. Né? É só quando realmente a pessoa... Eu gosto de ligar para a pessoa que tá me servindo alguma coisa, quando é algo que eu preciso mesmo detalhar, que eu sou detalhista. Então eu gosto de ligar. Então vai ter cliente que vai acontecer isso também né, nessa área do plano, por exemplo. Eu quero te explicar por telefone. Às vezes é uma doença que a pessoa tem, ela quer explicar, ela sabe como é que funciona, as carências e tudo. Mas a maioria quer que você mande ali por mensagem. Então, assim, a maioria é escrito, visual. Então, tem que entender isso. Tem que entender isso. Perfeito, perfeito. E isso é uma coisa assim, realmente, eu nem tinha parado pra pensar dessa forma. Realmente, se você não entende qual forma que ele quer ser atendido, você vai atender da forma que você acha que é certa. E aí? Será que é? E isso, gente, isso é tão interessante porque a gente tá hoje acostumado com ter receita de bolo pra tudo. Exato. Então, como é que você vende no WhatsApp? Então, manda mensagem. Manda isso. Manda áudio. Não, você tem que mandar áudio pro seu cliente. Mas peraí, é igual esse ponto. Não tem a forma. Como que o cliente quer? Exato. E aí esbarra naquela questão que você falou. É sobre servir o cliente. Então, se você está servindo, como que ele quer esse atendimento? Áudio, texto, vídeo, quer uma reunião no Google Meet, um Zoom, seja lá o que for. Ele quer que você vá na casa dele. Exato. Não, vamos marcar pra gente ir num café pra você me explicar. Isso. É o atendimento que ele quer. Isso acontece muito. Muito bom, muito bom. E a gente, assim, quando a gente fala de vender, realmente, no digital, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Não é simplesmente eu recebi os meus leads, vou mandar meia dúzia de mensagem ali e vai vender fácil. A gente recebe muito isso porque a gente trabalha muito com isso. Então, a nossa assessoria esbarra muito com a área comercial. O comercial, geralmente, das empresas, ou seja, até o próprio empreendedor queira o comercial, a gente se esbarra muito com ele. É muito próximo o comercial do marketing. A gente não faz venda, mas a gente gera demanda de venda e aí a gente toca a bola. Vai até o meio do campo, toca a bola e o cara tem que fazer o gol. Exato. Se não faz. Aí, se não faz, a culpa é do marketing, geralmente.
A culpa é Sempre nossa. tem alguém para ser ocupado, Exatamente. né? Mas aí vamos lá. Então, nesse âmbito, assim, uma empresa um pouco maior, eu já tenho pelo menos um vendedor, 2, 3, já tenho uma equipe já de vendas. Como que eu faço? E aí você mencionou uma coisa muito interessante, a venda tem que ser intencional. Sim. Então não é aquela questão do tipo assim, vou chegar na empresa, o que vender, tá tudo certo. Não, tem que ser intencional. Beleza, então você tem que ter uma questão aí de motivação, de Sim. mentalidade. Como que eu mantenho a minha equipe, seja uma, duas ou três pessoas, ou até eu mesmo, motivado para vender? Sim, muito interessante essa pergunta, porque eu trabalho numa empresa, né, que ela é uma empresa muito próspera, né? Ela nos motiva todos os dias. E eu acredito que uma equipe, ela é motivada quando você estabelece metas, quando você entrega recompensas, né? Tudo que você faz hoje, você como empreendedor, a gente tem uma recompensa por isso. Sim. Não é só, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, mas eu tenho uma recompensa, eu vou ser conhecida, eu vou ganhar alguma premiação. Então, tudo isso motiva mais ainda uma equipe a trabalhar, estabelecer metas, criar algo ali. Às vezes a gente pensa que não, mas, por exemplo, se for uma empresa pequena, um simples jantar que você, de repente, fizer, eu estou dando exemplo assim, de coisas pequenas, né? Se você bater a meta tanto, paga um jantar com você, com seu esposo, ou com a sua família. Uma coisa muito simples, sabe? Você vai ganhar isso. Qualquer coisa que você sugerir do nível que você tiver na sua empresa, para a sua equipe, isso vai motivar muito mais. E eu acho, assim, que não é só uma troca. É você poder, até você, assim, igual um depósito, né? Que você só saca se você tiver um depositado ali. Então, como é que tá o seu depósito para aquela pessoa que você está fazendo, né? Você tá sacando mais dela ou tá entregando também, tá precisando, entendeu? Então, Tá equilibrado, né? Tá equilibrado. Então, eu penso dessa maneira. Isso é uma das coisas que estimula muito o vendedor, não só vender, ganhar aquilo ali, porque aquilo ali ele vai trabalhar então para alguém e vai ganhar. Não vai ter diferencial. Né? Mas quando ele é estimulado, tem uma motivação, ele se prende muito mais a uma empresa e ele valoriza muito mais também aquela empresa. Então, a gente trabalhar esse gatilho de recompensa, então. Isso. Né? E não necessariamente uma recompensa só financeira também. Né? Exato. Só a comissão, o valor ali que ele vai receber no final, somente isso. Não. Isso é fundamental. E assim, é até interessante a gente pensar dessa forma, porque, por exemplo, se for só você que é o empreendedor, né? Você que tá assistindo aí. Não, sou só eu que vendo. Eu sou por enquanto, né? Talvez eu ainda não contratei ninguém, sou só eu faço a parte comercial, né? Um advogado, um arquiteto, por exemplo. Você precisa também ter esse sistema de recompensa para você. Sim. Então, até um grande mentor que eu conheço, ele fala muito sobre isso. Você precisa ativar esse gatilho de recompensa. Como? Olha, se essa semana, ou se hoje eu bater minha meta de vendas, eu vou sair para jantar com a minha família. Exato. Eu vou comprar uma coisa que eu tô querendo comprar. Eu vou, sei lá, vou passear, vou viajar. Sim. Né? Fazer justamente... Legal o que você falou. Eu tenho até uma ferramenta, que foi até você que mexeu nela para mim, que ela tem lá a parte das recompensas, né? Quando você alcança, você cria as metas do ano, ou do mês, ou do semestre ali, e você vai colocando ali as suas recompensas. Então, o que você falou foi muito interessante, porque você pode fazer isso para você mesmo também. Se eu bater a meta, eu vou fazer isso, eu vou sair tal lugar, né? Que seja algo ali que seja real, né? Realista também para você. Então, isso é muito importante. Muito bom. Gostei muito dessa parte que você falou, de você fazer para você mesmo, né? Com certeza. Isso é muito bom. Fenomenal. Então, pega essas dicas para você, pra gente poder finalizar aqui. Pega essas dicas, reassiste esse vídeo quantas vezes for necessário e começa a entender realmente que venda ela é intencional. Ela é uma questão de mentalidade, ela é uma questão de você realmente, eu preciso me dedicar a essa área. E igual a Elisângela, você falou de forma perfeita. Não é aquela questão... tá acabando a bateria? 10%, vai dar tempo. Então, não é aquela questão de realmente... vou vender hoje qualquer coisa. Tudo faz. Não, realmente, eu vou vender. Não é aquela questão, vendedor é aquela pessoa chata, é aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que empurra e... não, lá vem esse vendedor pra cima de mim, meu Deus. Não, mas realmente, eu não sou essa pessoa. Eu sou aquela pessoa que realmente ajuda. Então, quando você se coloca como uma pessoa que ajuda, você sai desse vendedor chato. O vendedor chato é quem? É o cara que tá nem aí. E é você descobrir, igual eu falei no início, o que você vai vender. Porque talvez a pessoa ela vai gostar de vender sanduíche na praia. Ela vai gostar, não porque traz renda, porque ela gosta daquela vibe ali de estar lá na praia vendendo. Ela gosta daquilo ali.
Então, assim, venda, hoje, para a gente finalizar aqui, eu acredito que é liberdade, porém resiliência. Muito bom. É liberdade e resiliência. É você entender que você pode ser uma pessoa livre financeiramente, você pode ter liberdade para você poder fazer suas coisas pessoal, né? Mas você também tem que entender que é resiliência. E eu até aprendi uma coisa que eu chamo de TPP, que é você entender que a venda ela transforma o pessoal e o profissional. Né? Muito bom. É a transformação do pessoal e do profissional. Porque o que fez na minha vida, eu posso te dizer que fez muito mais no pessoal do que no profissional. Que talvez se eu fizesse uma faculdade, me formasse, né, em alguma coisa para trabalhar com isso, talvez eu não teria tido essa transformação, porque eu vivi com muito mais pessoas, eu tive muito mais contato com pessoas. Eu fui em empresas, eu fui em casa de pessoas que me fizeram, assim, aprender muito. Então, a venda, ela é o TPP, é a transformação pessoal e profissional. Excelente, excelente. Conteúdo fantástico para você passar para sua equipe, para você realmente estudar e ter esse resultado. Entenda, venda é intencional e você precisa trabalhar muito em cima disso e viver essa transformação. Quando você entende isso, você consegue ter uma campanha de tráfego muito mais assertiva, você consegue fazer que a sua empresa tenha muito mais resultado, você consegue performar melhor. E é aquilo que a gente falou, venda é para qualquer pessoa, mas você precisa realmente se dedicar para ter essa habilidade, você desenvolver essa habilidade através de estudo e realmente dedicação. Elisângela, muito obrigado. Vou te dar uma oportunidade para você falar sobre o seu trabalho, sobre o que você sentiu no seu coração aí, para a gente poder finalizar esse podcast, mas o conteúdo fenomenal que a gente já trouxe aqui hoje. Eu também quero te agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, mas eu quero deixar uma frase que eu falei desde o início sobre essa palavra, né, servir, e que você vai entender o seguinte, vender é servir. E servir faz com que você chega a mesas de pessoas que você nunca imaginaria que pudesse chegar. E quando você chega em mesas de pessoas que você não imagina, elas te levam a outras mesas. Então, servir é você estar à mesa com pessoas que você não imagina. Você vê, se um garçom ele for num lugar, ele vai servir pessoas que ele não imaginava que estariam naquele momento ali. Mas a oportunidade que ele teve de estar servindo, então quando a gente colocar a venda como isso, a gente vai entender que realmente o que é vender. Né? E para finalizar, eu queria falar só um pouquinho do meu livro, gente, Organize Seu Sucesso de A a Z. Patrick já tem, né, Patrick? Com certeza, livro maravilhoso. Que bom. Aqui eu falo um pouquinho da minha história, falo um pouquinho também de vendas, sobre aquilo que eu alcancei, o resultado que eu alcancei. E se você tiver interesse, é só você me seguir lá no Instagram, tem o link, tá? Para você poder estar aderindo a esse livro também, tá? O Instagram dela tá aparecendo aqui embaixo, junto com o meu também, então já segue lá, já aproveita. E o trabalho fenomenal da Elisângela nessa parte de vendas, né? E, então, ela sempre foi uma referência para mim. Então, falou em vendas, eu tenho que posicionar a Elisângela. Mas é de lei já, porque realmente a gente vê, deu para ver o nível de conhecimento que você tem nessa área. Então, vale a pena, o Instagram tá aparecendo aí, então segue lá. Sim. E muito obrigado por ter assistido, compartilha com os amigos, quem empreende, sua equipe, manda esse vídeo e realmente quer mudar de vida através do digital, você quer ter uma empresa de sucesso, você quer ter um negócio de sucesso, então você precisa se dedicar no comercial e nas outras áreas, nos outros temas que a gente vai trazer aqui nesse podcast. Então, muito obrigado por ter assistido, Elisângela, muito obrigado pela participação. E é isso, gente. Valeu!